É inegável que a história do Projeto Cronos é genial. Esse lance do síndrome chegar e tirar a vida dos heróis um por um apenas para provar sua teoria, uma teoria que é pautada no ódio pelos super-heróis, não tem como não dizer que essa trama não é impactante. Mano, qual é o outro filme de super-herói que faz isso? Nenhum. Mas também é inegável que toda essa treta é muito sombria, ainda mais quando lembramos que teoricamente Os Incríveis é um filme infantil, mas que de infantil não tem nada, né? E revisitando esse lado mais sombrio da franquia, eu estava me perguntando quais eram os heróis mais poderosos que esse universo do primeiro filme nos mostrou. Claro que tem alguns heróis mais conhecidos, como o Senhor Incrível, e ele vai estar na lista de hoje. Mas além dele, eu reuni aqui 6 heróis que eu gosto muito de todo esse universo, e através das informações que foram divulgadas pelos extras do DVD, tentei organizar como seria mais ou menos cada luta entre o herói e o Omnidroid que o derrotou. E por isso hoje, nesse maldito canal, os 6 heróis mais poderosos de Os Incríveis e como seria uma luta deles contra o Omnidroid. Começa a lista de hoje, é um herói um pouco mais desconhecido desse universo, o Homem Universal. E sobre esse personagem, o Homem Universal possui a capacidade de transformar a própria densidade molecular. Então ele pode deixar o seu corpo mais pesado e resistente, assim como mais leve e até intangível. Ele também tem a poderosa habilidade de alterar tanto a densidade pessoal a ponto de se tornar quase um buraco negro. E também consegue voar quando transforma a densidade para ficar mais leve que o ar. A sua fraqueza é que quando ele quer uma alta densidade, pode gerar um acidente com um vínculo gravitacional. E também outra fraqueza que a gente pode ver é a baixa autoestima dele. Ele é como se fosse o Batman. Todo mundo tá ligado que o Batman é a identidade e o Bruce Wayne é o alter ego. E é a mesma coisa com o Homem Universal. Ele considerou que a sua parte heróica era o que ele era de verdade, ao ponto dele não querer ter uma vida civil. E sempre que possível ele se mantinha ocupado. E aí você já imagina, se o Senhor Incrível, mesmo tendo uma família, teve profunda dificuldade em largar a vida heróica, imagina o Homem Universal que não tinha uma vida. Para ele foi muito complicado, ou seja, presa fácil para o síndrome. Pois é, atrair ele para o combate com o Omnidroid foi muito fácil, mas como que o Omnidroid o derrotou? É isso que nós vamos analisar agora. Quando nós olhamos para as estatísticas do Homem Universal, vemos que ele não é muito forte, não é muito tolerante, é burro e para piorar ele não é muito rápido, ou seja, fica complicado tanto de armar estratégias, já que ele é burro, o que já difere mais do Batman, né? Como também fica complicado para ele fugir do Omnidroid, já que ele não é muito ágil. E essa combinação entrega mais ou menos como seria a luta entre um Homem Universal e um Omnidroid, porque ele tem um tipo de poder muito poderoso, mas em compensação não tem inteligência suficiente para conseguir usar esse poder da maneira correta. Logo, foi possível que o Omnidroid o derrotasse. Quando nós lembramos da luta do Senhor Incrível contra o Omnidroid, assim como a luta do Omnidroid no final do filme, os heróis tiveram que montar várias estratégias para conseguir vencer, porque o Omnidroid se adapta a cada golpe. Ele possui uma inteligência artificial muito poderosa. E como a gente pôde ver também na luta em que o Omnidroid derrota o Senhor Incrível, ele não fica esperando do armar uma estratégia não, ele chega e faz o serviço. E aí o Homem Universal vai para a ilha com a tentativa de voltar para a carreira do heroísmo. Chegando lá ele dá de cara com o Omnidroid. O Omnidroid é muito rápido e se adapta facilmente, além de ser estratégico. Ele ia chegar e dar de cara com o Homem Universal, que não iria conseguir bolar grandes estratégias para o combate, já que ele é burro, e também não ia conseguir fugir, pois ele não é ágil. Rapidinho o Omnidroid ia fazer esse mano e jogar no Vasco. Vamos pro próximo. Agora quem aparece é o Olho Laser. E pra quem não sabe, nós já fizemos um vídeo especial contando a história dele. Então assiste lá depois que ficou muito bacana. Rapaziada, o Olho Laser já tem uma aura trágica nos filmes, pois já sabemos o local onde ele perde sua vida, já que o Senhor Incrível encontra um corpo dentro de uma caverna. A diferença aqui é que temos mais material oficial para trabalhar. Sabemos que ele enfrentou o Omnidroid e sabemos que no final da luta ele deu o resto da
sua vida para deixar uma mensagem, a mensagem Cronos na parede. Muitos fãs já fizeram animações teorizando como seria essa luta entre o olho laser e o Omnidroid. E agora vamos tentar elaborar um pouco mais sobre como seria esse combate. Dizem que a coragem de um herói não está apenas em vencer todas as batalhas, mas de não perder a guerra. Isso é a história perfeita do Simon Paladino, o olho laser. A sua habilidade era muito conhecida pra gente, emitir raios de energia concentrada pelos olhos, igual o Superman faz, o Capitão Pátria, o Ciclope e tantos outros milhares de personagens. É uma arma tanto de destruição em massa, mas também uma arma de precisão. O problema é que contra o Omnidroid isso não era suficiente. Essa luta aconteceu naquela ilha que todo mundo tá ligado. O modelo do robô já não era mais um protótipo, uma das primeiras versões. Tratava-se de um Omnidroid avançado depois de já ter derrotado vários heróis, inclusive o Homem Universal, e com sensores aprimorados e aprendizado acumulado de dezenas de batalhas. Então não seria fácil pro Simon. No início ele até parecia ter a vantagem, porque ele é rápido, ele é inteligente, diferente do Homem Universal, que é um jumento, e assim como o Gelado fez no filme, os disparos do olho laser iam direto nas juntas do robô, rachando a armadura e até arrancando partes menores. Ele não atacava à toa, estava estudando os pontos fracos da máquina, então ele conseguia abrir caminho não apenas com força, mas com tática. Mas o Omnidroid aprendia, e cada feixe refletido era uma informação a mais a ser arquivada no processador, e a derrota dele vem justamente pelo seu ponto fraco. Como nós podemos ver nos arquivos, o ponto fraco do olho laser eram superfícies reflexivas, e já que o Síndrome era muito inteligente e investigou os heróis, obviamente ele já sabia dessa fraqueza, e foi exatamente isso que ele colocou no Omnidroid: superfícies reflexivas, que serviram para redirecionar o raio direto para o Simon, que caiu daquele mesmo lugar que o Roberto também caiu, e ele usou o que restava da sua força para se arrastar até aquele ponto da caverna e com sua última fagulha de vida escrever a mensagem que ajudaria o Senhor Incrível a derrotar o Síndrome. Chegou a vez de falar do Gamma Jack, que inclusive também já tem vídeo nesse canal. A história do falecimento do Gamma Jack nunca foi registrada em vídeo, apenas deduzida, mas ao remontar os fatos é possível compreender um pouco do que aconteceu e por que o Omnidroid saiu vencedor. Gamma Jack era considerado um dos heróis mais perigosos da sua geração, não só no seu poder, mas também pela sua personalidade. Como podemos ver no áudio em inglês da gravação dele, ele não apenas derrotava os vilões, ele matava, inclusive as vilãs que ele flertava. Então imagina como não era a mente desse maluco. O cara flertava com uma vilã e mesmo assim tirava a vida dela. Bizarro. Além de achar que os heróis são uma raça superior, igual o nosso loirinho favorito de The Boys. Enfim, sua capacidade de canalizar radiação o tornava uma verdadeira usina viva de poder. Explosão de radiação, rajadas de calor, força física aumentada, capacidade para voar. Ele tinha boas habilidades, e isso fazia parecer que nada era capaz de detê-lo. E foi justamente aí que o Síndrome encontrou a sua brecha, a personalidade do indivíduo. Ele era muito arrogante, se achava muito por causa dos seus poderes, e como todos nós lembramos, ele chegou a derrotar o primeiro Omnidroid. Porém, era exatamente isso que o Síndrome queria, pois a partir dessa luta, onde provavelmente o Gamma Jack arregaçou com o Omnidroid através das suas rajadas de radiação, o processamento do Omnidroid, aliado às melhorias do Síndrome, fizeram com que o próximo modelo fosse capaz de suportar a radiação. E é aí que começa a derrota do Gamma Jack. Provavelmente aquela mulher do cabelo cinza atraiu o Gamma Jack para a ilha, já que ele era fascinado por mulheres, e assim como foi a segunda luta do Senhor Incrível com o Omnidroid, não deram tempo para o Gamma Jack pensar. A luta já começou de forma brutal, com o Omnidroid segurando o Gamma Jack, que mesmo assim voou e lançou rajadas nele, abrindo crateras do solo e queimando toda a vegetação ao redor. E a cada impacto novo do Gamma Jack, o Omnidroid aprendia e melhorava sua resistência. E é aí que vem um ponto crucial: o Gamma Jack confiava na força bruta dos seus poderes. Para ele era inconcebível que uma máquina, seja ela qual for, pudesse resistir à radiação. Mas o Omnidroid não apenas resistiu, como analisou cada ataque. E enquanto o Gamma Jack disparava
faltava energia, o robô recuava, estudava e se adaptava, e quando percebeu já era tarde demais. O Gamma Jack usou seus poderes além do limite, ficou cansado e foi aí que, usando aquela velocidade assustadora, ele segurou o Gamma Jack e tirou a sua vida. Nesse momento, o Gamma Jack tinha perdido não por não ter um poder poderoso, mas por não ter conseguido controlar o seu ego. Agora aparece em cena o Meta-Homem. Ele talvez pode ser considerado por muitos como o herói mais poderoso, mas é realmente muito difícil comparar ele com o Senhor Incrível, porque enquanto o Meta-Homem tem vários e vários poderes, o Senhor Incrível tem apenas um, que é a Super Força. Porém, entretanto, todavia, o Senhor Incrível era muito resistente, ele aguentava muita porrada, ele chegou a aguentar até uma explosão. Já o Meta-Homem tinha a mesma resistência de um ser humano normal, ou seja, na primeira lapada que ele pegasse do Omnidroid era tchau, tão tal que ele morreu por causa da capa. Nossa, aquilo foi patético, o cara foi esmagado por um elevador, coisa que o Senhor Incrível aguentaria, não facilmente, mas ele aguentaria sim, e por isso eu particularmente não considero ele mais poderoso do que o Senhor Incrível. Mas agora, focando na luta entre ele e o Omnidroid, vamos tentar decifrar o que aconteceu. Para começar, tenho que falar sobre os poderes dele, né? Ele voa, tem super força, visão de raio-x, gritos sônicos, igual o Eco-Eco de Ben 10, teletransporte, manipulação magnética, igual o Magneto, e invisibilidade parcial, além de ter a habilidade de se comunicar com mamíferos aquáticos. Então é como se ele tivesse a junção dos poderes do Superman, do Eco-Eco, do Noturno, do Magneto e um pouco da sua Storm. Tamo bem de poder, hein? E sobre sua personalidade, ele era indeciso, muito dedicado ao trabalho de super-herói e cheio de compaixão, o que, como nós sabemos, a compaixão dos heróis sempre é usada como fraqueza pelos seus vilões. Isso explica por que ele foi para a ilha. Se ele era um herói tão cheio de compaixão, bastava o Síndrome sequestrar alguém que ele iria correndo para lá proteger essa pessoa, e não ia fugir da ilha, já que ele sabe voar, mas ele não iria fazer isso para continuar protegendo essa pessoa. E aí pronto, já sabemos por que ele chegou na ilha para enfrentar o Omnidroid. E como seria essa luta? Basicamente, a luta não ia ter páreo. Talvez em um primeiro momento, por ele ter manipulação magnética, ele conseguisse fazer alguma coisa contra o Omnidroid. Porém, em uma segunda versão adaptada pelo Síndrome, onde ele não pudesse ser controlado pelo Metaman, essa seria fatal, pois, como a gente já falou antes, o Meta-Homem tem a mesma resistência que um ser humano normal. Ele não seria capaz de aguentar uma rajada do olho laser, muito menos uma rajada do Gamma Jack ou um porradão do Senhor Incrível. Ele seria derrotado facilmente se fosse atingido uma única vez, e dada a rapidez que o Omnidroid tem, poderia até demorar um pouco, já que ele voa e tudo, mas de uma hora ou outra o Omnidroid iria acertá-lo. Quando acertasse, ia ser fatal, pois depois de caído no chão, ia virar purê de batata, e ele possui a mesma fraqueza do Homem Universal. Ele é burro, então mesmo com todos esses poderes, ele não teria estratégia suficiente para contornar as investidas do Omnidroid por muito tempo. Rapidamente ele seria derrotado. E agora chegamos no protagonista do filme, o Senhor Incrível. O Senhor Incrível é muito poderoso. Quando lembramos das estatísticas dele, cara, olha isso aqui, é um gráfico quase todo cheio, muito forte, muito tolerante, até que é inteligente, ágil, muito resistente. Só o seu tipo de poder que não está lá em cima. Acredito que por o poder dele não ser muito bom a longa distância, e também porque ele não sabe voar, e isso prejudica realmente. Mas não dá para apagar o fato que ele é muito forte, e na ficha dele mostra que ele tem uma habilidade para pressentir o perigo. Eu não sei dizer muito bem o que isso significa, mas com certeza ajuda em combate. E olha, isso eu nem tinha reparado, ele tem o mesmo superpoder do Batman, um carro incrível. E para falar sobre essa luta, nem precisa de muita teoria, porque essa luta já aconteceu 2 vezes, e o Senhor Incrível perdeu uma, e por pouco, por muito pouco, não perdeu a outra. Estou me referindo à primeira luta que acontece, quando ele é convidado para a ilha antes daquele treinamento. Na primeira luta que o Senhor Incrível teve com o Omnidroid, ele já demonstrou ter grande agilidade, desviando do robô em vários momentos, até que os dois caem em um vulcão. E é desse momento que eu falo que o Senhor
Incrível quase perdeu. Porque, se você observar aqui, ele demonstra através do medo que não seria resistente o suficiente para aguentar a lava. E aí ele elabora uma armadilha para jogar o Omnidroid dentro da lava. Porém não funciona, porque o robô é mais resistente do que isso. E aí o Omnidroid encurrala ele de novo. Para tentar fugir tanto do robô como da chance de cair na lava, ele pula em outra pedra. E agora vem a polêmica. O Omnidroid foi muito burro nessa cena, porque ele segura o Senhor Incrível e ao invés de jogar diretamente na lava, sem a chance dele desviar, ele taca ele de novo na pedra. Depois o Omnidroid segura ele pela segunda vez, ou seja, ele teve duas chances de tacar ele na lava, mas não. Ele decide puxar o Senhor Incrível, igual o Galactus fez com o Reed Richards no novo filme do Quarteto Fantástico. Quando ele puxa o Senhor Incrível, ele auxilia indiretamente a consertar a coluna do Roberto. Ao fazer isso, ele abre brecha para ser derrotado. Beleza, já podemos ver que por uma besteira do destino, o Senhor Incrível não foi de arrasto na primeira luta. Isso é só para demonstrar o nível de poder do Omnidroid. Esse robô não é brincadeira. Na próxima versão, já começa com o Síndrome trapaceando, porque ele convidou o Roberto para um jantar e no meio do jantar abre as portas e tá lá o Omnidroid, sem tempo de reação. E nessa segunda luta, o Senhor Incrível não faz nada, ele não consegue revidar em nenhum momento. Ou seja, em apenas um modelo de diferença, o Síndrome aperfeiçoou o robô o suficiente para ser mais poderoso que o super-herói mais poderoso, que é o Roberto. E quando o Omnidroid ia tirar a vida do Senhor Incrível, o Síndrome aparece e coloca tudo a perder, como a gente já bem lembra no filme. Por isso, nesse caso, nem precisamos imaginar o que aconteceria numa luta com ele, porque a luta já acontece. E o Senhor Incrível quase perde as duas lutas. Bizarro o nível de poder do Omnidroid. E isso só ressalta no quanto o Síndrome era um vilão inteligente, porque tudo isso é fruto de suas criações. Muito brabo. Enfim, vamos logo pro personagem mais poderoso dessa franquia, que adivinha quem é? Um bebê. Estou falando do Zezé. O Zezé é simplesmente um monstro, não tem outra palavra para definir o moleque. Ele é muito poderoso, tem muitos poderes e demonstra ser mais inteligente do que um bebê comum. Até onde eu sei, o Zezé tem 17 poderes confirmados, o que coloca o mano na categoria de herói com mais poderes, muito mais do que o Meta-Homem. Pode incendiar o próprio corpo, ele pode mudar de forma igual a Mística, ficar grande ou pequeno igual o Homem-Formiga, pode se transformar em um demônio selvagem, ficar intangível igual a Lince Negra, pode ir para outra dimensão, pode levitar e é capaz de fazer clones de si mesmo, igual o Naruto. Tem super força, pode se equilibrar pelas paredes, ele pode disparar rajadas de laser pelos olhos, igual o olho laser, resistência, manipular moléculas de objetos inanimados, telecinese, ele pode mudar o seu corpo para um formato metálico, igual o Colossus, e até em forma de água. E como eu falei antes, para sua idade até que ele é muito inteligente. Então acredito eu que se houvesse um embate entre um Omnidroid e o Zezé, não quando bebê, né, mas quando um pouco mais velho, talvez ali na idade do Flecha ou da Violeta, acredito que diferente do Senhor Incrível e dos outros, ele não ia parar apenas um Omnidroid, mas vários e vários Omnidroids, até que o Síndrome elaborasse um que fosse capaz de se adaptar a todos os poderes do Zezé. Mas até lá eu acho que o Zezé conseguiria derrotar vários e vários Omnidroids. Eu não sei, talvez 2, 3, 4, 6, 8. Deixe aí nos comentários quantos Omnidroids você acha que o Zezé conseguiria vencer. Ou se você acha que o Zezé perderia no primeiro, deixe aí nos comentários também. Eu quero muito ler a teoria de vocês. Infelizmente a Pixar não deixa muita coisa pra gente, né? Poderiam fazer um filme ou uma série explorando esses heróis, mas não fazem. O que nos deixa com a tarefa de ficar bolando várias teorias para tentar explicar como foram esses confrontos. Por isso eu queria muito de verdade ler a teoria de vocês. Então deixe aí nos comentários como vocês acham que ocorreram essas lutas. Enfim, rapaziada, vou deixar passando aí na tela o vídeo onde eu explico a história do olho laser. Foi um vídeo que a galera curtiu, então por favor, dá uma moral lá que você vai estar ajudando bastante. E é isso. Fiquem com Deus, que é a base de tudo, e tchau!